e ele vai detalhar conceitos que Eduardo Carlos Pereira colocava apenas como gerais. Ele consegue detalhar e explicar melhor isso. Então, do ponto de vista da morfologia e da formação de palavras, os dois gramáticos não têm muita diferença. O que a gente vai perceber é que nesse processo de formação de palavras, nos contos do Ismael Coutinho, em quase 100 anos, o processo é essencialmente o mesmo. E isso vale a pena, a gente tem os exemplos lá no texto para quem tiver interesse. Se nós pensarmos sobre a composição, o Evanildo Bechara, ele fala que é um processo de formação lexical em que consiste uma nova palavra pela junção de dois ou mais radicais. Definição simples. O processo de composição de palavras exerce a ideia de unicidade e autonomia. Aí, Bechara dá exemplos como sempre viva, criado mudo, são exemplos bem tradicionais. Por outro lado, na época que Ismael Coutinho escreve seus contos e seus poemas, Eduardo Carlos Pereira, ele diz o seguinte: processo de composição está ligado à etimologia. Olha que interessante, se um leva em conta apenas o aspecto sincrônico, o gramático da sua época levava em conta a etimologia, a história da língua. Na gramática expositiva, ele define como parte que estuda a origem e a formação do léxico, ou seja, o vocábulo da língua. E aí é curioso como é que são duas abordagens sobre a composição da língua radicalmente diferentes. Com relação à justaposição, Eduardo Carlos Pereira diz que elas podem ocorrer por coordenação ou concordância, por subordinação ou dependência, ou por locuções ou por frases verbais. Aí o texto que nós fizemos apresenta uma série de exemplos. Eduardo Carlos Pereira ele também vai falar sobre aglutinação, como sendo vocábulos em que a justaposição é mais íntima, sendo o primeiro elemento aqui que perde a autonomia prosódica, o som se perde, ele enfraquece o som, modificando a sua desinência e fundindo-se em um só significado. Bechara já faz uma outra abordagem sobre esses processos. E aí, sobre a composição, comparando as duas gramáticas, o processo de formação de palavras por composição possui diferentes definições. Por outro lado, a abordagem, em alguns momentos, é também semelhante. Mas, do ponto de vista da classificação, em quase 100 anos, as duas gramáticas, tendo por base o texto do Ismael Coutinho, não sofrem grandes modificações. Onde é que pode haver alguma confusão? Com a reforma ortográfica, essa coisa visual de identificar a composição por meio do hífen já fica um pouco mais complicada, porque você tem uma modificação nesse sentido. Então, quem costumava dizer que a composição estava pura e simplesmente ligada ao uso do hífen, isso já fica um pouco mais difícil. Depois nós tratamos da regência no texto, e aí o Eduardo Carlos Pereira, quando ele fala sobre regência, ele vai dizer que ela está dentro da sintaxe, que é o estudo das palavras combinadas por formar a proposição e as proposições para formar um período. Isso o Eduardo Carlos Pereira diz em 1907, tá? Então, vejam, para ele a sintaxe tem a ver com palavras. Nos conceitos mais modernos, linguísticos e gramaticais, nós vamos dizer que a sintaxe não tem a ver com palavras, mas tem a ver com sintagmas. É uma outra forma de abordar, talvez não tão simples quanto Eduardo Carlos Pereira. E aí Eduardo Carlos Pereira também nos diz que tem 3 processos na sintaxe: a concordância, a regência e a colocação do ponto de vista normal ou natural, e o anormal ou figurado na formação da sintaxe. Na gramática expositiva, ele fala que a regência ela pode ser apresentada pela posição ou pela predicação. A posição revela sujeito e objeto, que é uma estrutura de regência que ele segue,
E aí, curiosamente, quando você compara as duas gramáticas, Eduardo Carlos Pereira fala do grupo A de verbos, que são impessoais na terceira pessoa do singular, e tem a ver com a voz ativa e passiva, e fala de um grupo B, nomenclatura que nós não utilizamos, que são verbos impessoais na forma ativa, que são verbos como dizer, contar, relatar, julgar, e aí a gente tem inúmeros exemplos nos textos aí do Ismael Coutinho. Tá? Ele ainda diz, os verbos auxiliares ter, haver, poder, devem formar tempos perifrásticos dos verbos impessoais. E aí você tem uma explicação que, por exemplo, o Bechara não considera. Quando você encontra em Bechara, por exemplo, o uso da preposição de. Para Eduardo Carlos Pereira, nos exemplos encontrados, alguns verbos transitivos, eles podem ser utilizados com a preposição de. E isso nós encontramos com muita frequência nos poemas e nos contos do Ismael Coutinho. Verbo transitivo com a preposição de. Quando Bechara fala sobre isso, ele diz que isso pode ter um conceito estético, uma variante um pouquinho diferente aí do que nós encontramos em Eduardo Carlos Pereira. Então, gente, só para a gente ter um contexto, por que da relevância de estudar Ismael Coutinho? É um nome extremamente importante. E o que nós estamos desenvolvendo com relação à gramática da época, que certamente Ismael Coutinho usou como base, e como é que a gramática aborda isso hoje. Então, essas são algumas abordagens encontradas. Passar para o professor João agora, que vai dar esse contexto dos princípios de Kerner, seguido por Miguel, que ele fala de um caso específico, que é a crase, depois eu fecho com a ortografia, com alguns dados mais concretos do que nós temos aí no trabalho. Então, essa é a ideia. Quem é Ismael Coutinho? O que ele escreveu e qual é a sua relevância para o mundo das letras e o que nós percebemos em termos de mudança. João? Bom dia a todos. A parte do nosso trabalho que foi feito foi baseado nos princípios da historiografia linguística. Né? O que é a historiografia linguística? Né? Quando ela surgiu? Surgiu em decorrência do desenvolvimento da linguística histórica. Né? A historiografia linguística se posicionou como importante disciplina no âmbito da linguística. Então, ela tem esse papel fundamental, ela tem essa importância dentro da língua, da linguagem, da linguística, né? Mas nós não podemos confundir historiografia linguística com linguística histórica, tá? E o que é a historiografia linguística? A historiografia linguística é a forma que os pesquisadores da língua trazem para a atualidade os fatos históricos. Foi isso que o professor Nathaniel acabou de dizer, né? Pegar a obra de Ismael Coutinho e fazer esse paralelo, essa analogia, fazer esse resgate histórico da língua, da sua estrutura e trazer para os dias atuais. Para aí sim a gente poder conseguir fazer esse trabalho historiografia linguística, ok? E o trabalho foi baseado nos 3 princípios de Kerner. Quais são? O princípio da contextualização, o princípio da imanência e da adequação. O que seriam esses 3 princípios? O princípio da contextualização, basicamente, se consiste em levantar e resgatar o clima da opinião da época em que o documento foi produzido, ou a obra literária, ou a fonte histórica que está se fazendo na historiografia linguística. Então, levantar, resgatar o clima de opinião, o que estava se falando naquela época relacionado à linguística. Ok? E o princípio da imanência, ela se consiste basicamente também no levantamento de informações, na compreensão total do documento, ou seja, os fatos históricos, as informações, e assim por diante. E o princípio da adequação é resgatar esses 2 princípios e adequar ao tempo atual, adequar na sua atualidade, né? Pegar que nem a obra que nós utilizamos foi do Ismael Coutinho. E esse princípio da adequação teórica, ele é muito importante, porque ele faz parte dos 3. Um sozinho não consegue resgatar todo a
a historiografia linguística, ou o seu fato histórico. Então, eles se completam. Então, para poder fazer a adequação teórica, é necessário o princípio da contextualização e da imanência. E o que seria a adequação teórica? Trata-se da possibilidade que o historiador da língua tem para reatualizar o documento, de forma a aproximá-lo das teorias e ideias atuais, né? Fazer essa adequação dos 3 princípios e resgatando a obra de Ismael Coutinho, e a gente pode estar utilizando também com as ideias atuais o Bechara, né, que está na atualidade. Esses são os 3 princípios de Kerner, baseado basicamente nesses 3 princípios. E o que Kerner também quer dizer também, que a historiografia linguística, o objeto de discussão e análise é o mesmo, a língua. Então, nós estamos falando de linguística. Portanto, a historiografia linguística, a língua é analisada na sua forma escrita, tanto em situações formais e informais, apreciando seus aspectos sociais, culturais, geográficos, políticos e econômicos. Olha como que é bastante abrangente esse trabalho. A historiografia linguística ela tem que se basear também no seu aspecto cultural da época, né? Na questão da sociedade, política, econômica, assim como a fala do professor Nathaniel no começo, ressaltando qual era o momento que Ismael Coutinho estava vivendo para se escrever. Era um momento pós-guerra, era um momento também histórico da época, era um momento da arte e assim por diante. Então, a historiografia linguística ela tem que se basear nesses contextos também socioeconômicos e culturais, para que a gente possa entender a forma de escrita ou a forma de relação dessa linguagem, né? Então, a minha parte, né, ou basicamente a parte da historiografia linguística, ela se baseia desta forma, ok? Eu queria agradecer ao professor Miguel, que é meu orientador do mestrado, agradecer ao professor Nathaniel também, que é o nosso co-orientador, a oportunidade de estar aqui nesta manhã. E agora eu vou passar a fala para o professor Miguel. Então, bom dia a todos, né? Pessoal, então está sendo, né, frutífera esta manhã, né? Falar sobre historiografia, né? Aplicada, né? A obra, diria assim, literária, né, do professor Ismael, de forma específica, né? Vocês já perceberam, então, essa apresentação belíssima, inicialmente feita pelo professor Nathaniel sobre... certo. Então, o professor Nathaniel já fez a apresentação toda do professor Ismael Coutinho, né? Fez também uma exposição teórica da historiografia, acho que já está claro, né, para vocês, né? Enfim, ou depois fica um tempo, né, para levantamento de questões, né, esclarecimentos, enfim, a respeito da historiografia, mas penso que já foi bastante esclarecedor nesta apresentação do professor Nathaniel, e né, a respeito dos princípios, ele inclusive já fez uma apresentação, né, historiográfica do ponto de vista da história, enfim, do momento histórico de Ismael Coutinho, né? Então, acho que ficou claro essa primeira parte aí. Também, né, ele avançou apresentando, né, essas questões gramaticais, especificamente, da ortografia, né, em Ismael Coutinho. Então, ficou, né, vocês tiveram uma aula de historiografia aqui bastante clara, né, bastante objetiva. E o professor João, né, ele apontou de maneira geral, assim, né, quer dizer, esses elementos do que trata a historiografia, esses 3 princípios básicos de Kerner, né? E o que eu
colocar para vocês, né, já está publicado, né, o professor já apresentou, o professor Nathaniel, mas algo também que já está sendo publicado, né, pessoal, eu tenho os manuscritos, mas já está publicado a obra, quer dizer, silhuetas e bosquejos também, né? Mas está aqui, ó. Então já se encontram com vocês aqui no evento, né? Já publicado, né? Esta obra por, né, a edição, a apresentação do professor José Pereira, que está aqui conosco, né? Né? E prefácio de Luísa Lobo, né? Então, está com vocês aqui, então já temos esta publicação aqui dos dispersos, posso dizer, do professor, na parte literária. Mas eu tenho os originais, né? Quer dizer, o manuscrito, né, do professor, Silhuetas, que é o tema do capítulo que eu participo na obra, na historiografia linguística, consoantes geminadas em silhuetas e bosquejos. Então, a minha parte ficou com silhuetas, né? Ok. Aqui, pessoal, o que eu vou colocar para vocês seria mais assim, talvez, como eu trabalhei, só que, né? Aplicando o princípio da contextualização em silhuetas, né, para a questão da crase, né, trabalhamos as temáticas ocorrentes na obra de poesia, né, pontuando a relação antropológica. Aqui, pessoal, né, como o professor Nathaniel já fez essa exposição histórica, eu peguei um outro viés, né, historiográfico, tratando do princípio da constelação, esse aspecto antropológico, filosófico, dentro da obra. O que eu percebi, eu digo, né, antropologicamente, que elementos nós encontramos em silhuetas, né? Que elementos encontramos aqui? Então, foi isso que eu fiz aplicando o princípio da contextualização, né? Todavia, ao utilizarmos o princípio da imanência, buscamos a metalinguagem produzida por Coutinho, né? Então, eu fui buscar em Coutinho, por quê? Porque ele já trata da questão da crase, né? Nós temos aqui, né, os originais, né, tipografados, né? Original do professor, né? Quer dizer, seria tese livre escolha apresentada à congregação do Liceu de Humanidades de Campos, né? Para o concurso à primeira cadeira de português, né? Então, nada melhor como utilizarmos o que o autor fala a respeito, né? Como ele aborda a questão da crase, né? Então, esse se utilizou no momento da imanência, né? Você buscar no autor mesmo a metalinguagem, como ele apresenta as noções, os conceitos, enfim, né? Sobre a questão aí. Bom, outro sim, só um detalhe, né, pessoal? Então, esta obra aqui de 1928, né? Ok? Outros, então, empregamos o princípio da imanência, auxiliamos nos referenciais teóricos, né, mais atualizados, né? Quer dizer, atualizados assim, de Celso Pedro Luft, quer dizer, seria basicamente 2013, ele faleceu na década de 90, né, mas né, foi feita deixa eu ver, uma atualização por linguistas da Universidade Federal, enfim,
eu me utilizei do Luft, né? Mas depois eu sofri essa mesma obra da Guia Ortográfico, né? Por Ângela França, que organizou, né? Então, é uma versão já né, que sofreu, né, adequações, mas, enfim, ela ampliou o estudo, né, mais, né, morfológico, principalmente sobre esse aspecto fonético, né, morfológico, né? Então, sofreu aí uma atualização, né, após a morte do professor Celso Pedro Luft, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E também, isso, tomamos ali as questões da sintaxe, né? Aliás, da sintaxe não, da questão da crase, né? Sobre os aspectos gerais, regras gerais. E, especificamente, regras específicas, utilizamos de Adriano da Gama Curi, né? Quando ele trata na obra mais especificamente ortografia, pontuação, crase, né? Então, utilizamos aí do Adriano Gama Curi, né, para fazer esse trabalho de adequação, né? Ok. Então, inicialmente, pessoal, então, eu vou fazer uma leitura breve aqui sobre alguns pontos, assim, não vou tratar tudo para não se tornar tão cansativo, que já foi apresentado, né? Então, a novidade maior sobre esse aspecto da contextualização, né? Então, só apresentando um pouquinho Silhuetas, né? É de 1922, né? É uma coletânea poética, manuscrita, distribuída, né? Que eu peguei essa versão manuscrita, né? Que já está impressa, né? Distribuída em 99 páginas manuscritas, incluindo a capa, né? Contendo 51 poemas datados e paginados, exceto alguns, ora direita, ora esquerda, no canto superior das folhas. Então, em geral, esses poemas tratam dos elementos sociais, amorosos, religiosos, oníricos, morais e necrológicos, principalmente. Isso nos remete a refletir sobre a ótica da antropologia filosófica, verificando a necessidade de o homem expressar-se e expressar o mundo mediante a sua natureza íntima, manifestando-se pela linguagem, ou dizendo melhor com um especialista no assunto. A propriedade de falar distingue nitidamente o homem dos animais e de qualquer outro ser deste mundo e faz dele um ser totalmente singular. Assim, a fala caracteriza essencialmente o ser humano. A linguagem eleva substancialmente o ser humano com relação aos demais seres vivos, quando ascende aos degraus do mundo da sensação ao mundo da visão e da representação. A mesma enaltece-o qualitativamente através da ação da inteligência, que produz ciência e tecnologia, que o habilita a uma transformação melhor do seu mundo, ou esclarecendo melhor. A linguagem é um dos meios fundamentais do espírito, graças ao qual se realiza a nossa passagem do mundo da sensação ao mundo da visão e da representação. Ela compreende já em germe o trabalho intelectual que, em seguida, se exprimirá na formação do conceito científico e comunidade lógica da forma, Cassirer, né? Ernest Cassirer. Assim, o trompólogo da filosofia eleva em grau de importância a linguagem como elemento humano entre os demais, né? Mito, arte, religião, ciência, no seio da sociedade, quando coloca. Mas, no caso do homem, encontramos não apenas como entre os animais,
uma sociedade de ação, mas também uma sociedade de pensamento e sentimento. A linguagem, o mito, a arte, a religião, a ciência são os elementos e condições constitutivas dessa forma superior de sociedade. São os meios pelos quais as formas de vida social que encontramos na natureza orgânica envolve para um novo estado ou da consciência social que depende de um duplo ato, da identificação e discriminação. Bem, aqui avançando um pouquinho mais, pessoal, mostrando esse aspecto antropológico, né? Ao nos reportarmos às silhuetas, visualizamos o autor e sua obra perante os acontecimentos odianos em geral. No caso, as páginas poéticas retratam a relação do autor consigo mesmo, né? Intimismo, né? Então, é uma poesia intimista, né? Não vou aqui desenvolver isso, porque é um tema mais da literatura, né? Com a natureza e com o sagrado, principalmente. Dessa maneira, o homem Coutinho autotranscende, à medida que registra pela escrita as singularidades da sua percepção diante da vida e do mundo, né? Então, resumindo, né? Quer dizer, são momentos, posso dizer, de catarse, né, do autor, né? Quer dizer, com relação à vida, né? A vida, né? Diante dele com ele, diante ele com ele mesmo, né? Ou dele com ele mesmo, né? Com o mundo, com Deus, enfim, é como ele que ele se vê, né? Qual é a visão dele de mundo, né? De certa forma está aí expresso, se for fazer uma análise mais profunda, né? Então, eu não me aprofundei muito aí, porque não é o... Aí viraria, enfim, iríamos para um outro terreno e não mais especificamente o que nos interessa, que é a historiografia linguística, né? Bom, o tópico, né, tratando das questões teóricas, não é? Que está expresso nessa sua tese de livre escolha, né? Como se trata, né? Ela já contempla, né, as regras de uso, né? Ele coloca a crase como título geral, mas, né, em outros estudos, né, ele coloca o emprego da crase, né? Dentro desses estudos que ele faz, né? Bom, aqui apresentando a vocês, né, essa obra, esses estudos do Coutinho, né?